Tem uma coisa sobre o dinheiro que quase ninguém percebe no começo da vida adulta. A maioria das pessoas não afunda financeiramente por causa de uma única decisão gigantesca. Quase sempre é o acúmulo de pequenos hábitos silenciosos, pequenas escolhas, pequenos impulsos e até pequenos excessos que parecem inofensivos no dia a dia. E aí, quando a pessoa finalmente olha para trás, já está cansada. Cansada de trabalhar tanto e sentir que a sua vida financeira ela nunca sai do lugar. Hoje, muita gente vive ocupada o dia inteiro. Corre, aí resolve um problema, paga a conta, abre aplicativo do banco com ansiedade e espera o salário cair, não é verdade? Mas raramente alguém para pensar: o que exatamente está me impedindo de construir tranquilidade? Porque no final das contas, ganhar dinheiro é importante, mas conseguir manter o dinheiro talvez seja ainda mais importante. E é esse exatamente o tipo de conversa que acontece aqui no Vida que Sobra. Um canal sobre dinheiro, liberdade, consumo, hábitos e a tentativa de construir uma vida mais leve no meio dessa correria toda. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal. Tem vídeo novo, segunda a sexta. E hoje eu quero falar com você sobre os 7 hábitos que acabam destruindo o dinheiro de muita gente, mesmo sem elas perceberem. O primeiro hábito é viver sem reserva de emergência. Muita gente passa anos trabalhando sem guardar absolutamente nada. E isso cria um peso psicológico enorme. Porque qualquer imprevisto vira aquela tensão imediatamente. Porque acontece, né, gente? Um problema no carro, uma consulta de urgência, é um celular que quebrou. E aí tudo vira preocupação. A pessoa nunca sente segurança de verdade. Ela apenas torce para que nada dê errado. E existe uma paz silenciosa em saber que você tem algum dinheiro guardado, mesmo que seja só um pouquinho. Porque a sensação, ela muda completamente. Você deixa de viver no limite o tempo inteiro. E hoje, começar uma reserva está muito mais simples do que parece. Existem caixinhas automáticas, CDBs básicos, aplicações que rendem próximo ao CDI. Muita gente imagina que investimento é algo super distante, sofisticado, complicado. Mas, às vezes, guardar os primeiros R$ 100 já muda a forma como a pessoa enxerga o próprio futuro. Porque ela para de pensar apenas em sobreviver e começa a pensar em construir. O segundo hábito é parcelar a vida inteira. Parcelamento parece leve no começo. É só uma parcelinha bem pequena, suave. Mas o problema é quando a vida inteira começa a ser organizada em pequenas prestações. A pessoa recebe e mesmo antes do dinheiro entrar, ele já está completamente comprometido. Com cartão, com
financiamento, assinatura, aquela compra impulsiva que foi feita semanas atrás. E aí, sem perceber, o salário inteiro vai ficando apertado. E existe uma sensação muito ruim em trabalhar o mês inteiro, sabendo que boa parte ou todo aquele dinheiro já tem um destino antes mesmo de chegar. É como correr, mas sem sair do lugar, sabe? Aquela sensação de enxugar gelo o tempo inteiro. O terceiro hábito é deixar dinheiro parado sem render. Durante muito tempo, ensinaram as pessoas apenas a guardar dinheiro. Mas ninguém explicou que dinheiro parado também, ele perde valor. A inflação vai corroendo aos poucos, silenciosamente. E aí, quando a pessoa descobre que o dinheiro pode render mesmo em investimento simples, alguma coisa muda mentalmente. Porque ela percebe que o dinheiro, na verdade, ele também pode trabalhar mesmo enquanto a pessoa dorme. E não precisa começar grande, não. Esse talvez seja um dos maiores enganos sobre investimentos. Muita gente acredita que investir é coisa de quem já ficou rico. Quando, na verdade, investir costuma justamente ser parte do caminho que ajuda a construir a estabilidade. Então, hoje temos CDB, Tesouro Selic, caixinhas automáticas. Gente, são coisas extremamente simples, mas que podem começar a criar uma sensação nova, que é a sensação de progresso. O quarto hábito é aumentar os gastos sempre que a renda aumenta. Isso acontece com muita frequência. A pessoa começa a ganhar um pouco mais e aí, imediatamente, aumenta o padrão de vida. Então a pessoa troca o celular, gasta mais no final de semana, assina mais serviços e acaba sempre consumindo mais. Só que o patrimônio ele continua parado. E aí acontece algo curioso. Mesmo ganhando melhor, a pessoa continua pressionada financeiramente. Porque existe uma diferença enorme entre ter aparência de riqueza e construir riqueza de verdade. E vamos combinar, A internet misturou muito essas duas coisas. Hoje, muita gente sente necessidade de mostrar uma vida que mal consegue sustentar, só para manter aquela aparência de rico. E manter a aparência custa caro. O quinto hábito é usar consumo como recompensa emocional. Então, geralmente, depois de um dia ruim, aquele dia que não foi muito bom, muita gente sente vontade de comprar alguma coisa. Seja um lanche, uma roupa, um objeto novo, qualquer pequena recompensa só para aliviar aquele cansaço mental. E por alguns minutos aquilo realmente parece trazer conforto. Mas, gente, passa muito rápido. A compra, ela termina, só que a ansiedade financeira, ela continua ali. E os aplicativos sabem como estimular esse comportamento, viu? Então, tem muita promoção, urgência, é um desconto relâmpago que aparece, aí coloca o frete grátis. Tudo isso é pensado para reduzir o tempo entre o impulso e a compra. E quando a pessoa está emocionalmente cansada, fica muito mais fácil consumir sem pensar. Talvez seja por isso que tanta gente trabalhe tanto
mas continue financeiramente presa. E se esse vídeo estiver fazendo sentido para você, deixa aí seu like. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que também estão tentando organizar a vida financeira de forma mais consistente. O sexto hábito é viver sem direção financeira. Muita gente trabalha duro, mas não sabe exatamente o que quer construir. E quando não existe direção, qualquer gasto parece aceitável. Agora, quando a pessoa tem um objetivo claro, as decisões elas começam a mudar. Uma reserva, uma viagem, investimentos, menos ansiedade e mais liberdade. Quando existe propósito, o dinheiro ele para de escapar tão facilmente. Guardar dinheiro deixa de parecer sacrifício, sabe? E começa a parecer construção. Bom, o nosso último hábito é trocar liberdade futura por conforto imediato. Toda decisão financeira é uma troca. E às vezes a pessoa troca anos de tranquilidade por alguns minutos de prazer. E isso acontece no impulso, na comparação, naquele consumo automático, nas pequenas decisões repetidas todos os dias. Liberdade financeira raramente nasce de um único grande momento. Ela costuma surgir aos poucos, em escolhas silenciosas que quase ninguém vê. Olha só você aqui comigo, assistindo esse vídeo. É um pequeno e grande passo. No fim das contas, eu acho que muita gente percebeu que consumir sem parar não trouxe paz verdadeira. Na verdade, trouxe distração. Porque prazer e tranquilidade são coisas completamente diferentes. Prazer dura minutos. Já a tranquilidade muda a vida da pessoa. Talvez o verdadeiro luxo não seja ostentar. Talvez seja dormir sem ansiedade financeira, ter margem, ter escolha e ter paz mental. E talvez construir uma vida que sobra seja exatamente isso. Não uma vida perfeita, não uma vida milionária, mas uma vida onde sobra calma, tempo, consciência e liberdade. Então, se você gosta desse tipo de conversa mais humana sobre dinheiro, hábitos e também sobre vida moderna, já se inscreva no canal. Aqui no Vida que Sobra, a gente fala sobre educação financeira, sobre investimentos, consumo consciente e também qualidade de vida. E sempre de forma muito simples, reflexiva e sem promessas irreais. E lembrando, tem vídeo novo todos os dias de segunda a sexta. Porque no final, dinheiro não serve apenas para comprar coisas. Ele também pode comprar tranquilidade, tempo e liberdade. Te espero no próximo vídeo, viu?